no seu caráter. Hebreus capítulo 11. Versículo 13, a parte A desse versículo diz assim: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Vamos ler todos juntos? Pela fé. Todos juntos ou separados? Todos juntos. Capítulo 11, versículo 13. 3. Esse quando fala, não fala não fala Quando fala tem um pessoal que fica assustado. Fala Vamos ler, irmãos. Pela fé, entendemos Tá bom, só a parte A o que nos interessa aqui. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Veja que tremendo. A palavra de Deus, o Espírito Santo, está trabalhando desde a fundação de todas as coisas do universo para criar tudo, para colocar tudo no seu devido lugar. E nós temos visto nos domingos que estão sendo ministrada a palavra, que Deus vem mostrando a forma como Ele faz para trabalhar com o homem. Ele trabalha pelo homem, nós já vimos isso. Ele trabalha a favor do homem, nós já vimos isso. Ele trabalha por amor ao homem, nós também já vimos isso. E nós também já vimos que Deus trabalha no homem. Na semana passada, quem veio de manhã ouviu uma explicação da palavra de Deus, e o pastor Elias falou a respeito do crente pipoca. Né? Quem veio de manhã na semana passada aí? Ouviu sobre o crente pipoca. E quem veio à noite, ouviu falar a respeito do crente que é refinado como ouro. Então, em ambas as situações, o crente passa pelo fogo. Seja pelo fogo da panela da pipoca, ou seja pelo fogo do crisol, de um jeito ou de outro, o crente vai passar pelo fogo. E não tem uma forma melhor de se descobrir quem é o crente autêntico e verdadeiro, se não for colocar ele no fogo. Se não for colocar ele diante da provação que a palavra de Deus nos mostra. Porque é assim que nós vamos identificar aquele que verdadeiramente é ouro, aquele que realmente é uma pipoca que está estourando e não é um peruá. Quem veio sabe o que é isso, quem não veio corre atrás, pergunta aí para o teu irmão depois o que é peruá. Não é aquelas pessoas que se vestem assim de um jeito, cheguei. Não é pavão. Não é a mulher do pavão, nem a mulher da perua. Então, irmãos, a palavra do Senhor nos mostra nesse versículo que pela fé nós entendemos, veja, não tem outro meio de entender a criação, não tem um outro meio de entender quem somos, não tem um outro meio de entender o que é que Deus quer para nós, não tem um outro meio de entender para onde é que vamos, se não for pela fé. É pela fé que nós entendemos que o universo foi formado, e foi formado pela palavra de Deus. Essa é a mesma palavra aqui em Hebreus que está lá em Gênesis, quando Deus está criando todas as coisas do universo através do poder da palavra. A palavra no original é o bará, é criar alguma coisa do nada. Fala para o teu irmão, você foi criado do nada. Nada, não existia nada quando Deus criou o homem. Deus olha para o barro e Deus vê no barro um lugar aonde ele estaria então desenvolvendo ali o homem. Agora, a palavra aqui é usada também para modelar. E esse modelar tem a ver com o caráter. O modelar da palavra de Deus sobre a vida do cristão vem para mudar o caráter. É impossível alguém andar com Jesus e não ser modelado no seu caráter. Quer dizer, não é impossível. Tem alguns que pensam que pode. Mas na verdade, quando verdadeiramente você anda com Jesus, não é só de andar, de ouvir falar,
mas é um andar de conhecer, de caminhar, de seguir junto. É impossível que não haja modelar no seu caráter, que não haja a palavra de Deus trabalhando e moldando o teu caráter mediante aquilo que está escrito. Porque a palavra de Deus, irmãos, continua poderosa. A palavra de Deus continua viva e eficaz na vida daquele que acredita no Senhor. E quem acredita no Senhor pode ter certeza que Deus continua mudando o caráter. Quer ver? Quantas pessoas aqui um dia tiveram um vício químico, de cigarro, tiveram um vício do álcool, tiveram um vício do crack, tiveram um vício da cocaína, da heroína, do êxtase, do lança-perfume, do ox, do haxixe, da maconha? Quantos aqui um dia tiveram e hoje estão 100% libertos por causa do poder do nome de Jesus? Quantas pessoas que estão aqui que foram transformadas no seu casamento por causa do nome de Jesus? Você pode aplaudir ao Senhor pela libertação, da transformação, da palavra de Deus que veio na tua vida e modificou o teu ser? A transformação que Deus quer fazer na vida do homem não é no exterior. Algumas pessoas procuram a Deus porque elas querem ser mudadas no seu exterior. Então, porque elas têm um sério problema, às vezes, na sua vida física, alguma disfunção, porque ela tem algum tipo de problema de paralisia, porque ela tem algum tipo de situação que a incomoda, então ela busca a presença de Deus para que Deus a transforme por fora. Ela busca a presença de Deus, olhando para esta vida como se Deus quisesse modelar ela por fora. Fala para o teu irmão, você está bonito do jeito que você está, meu irmão. Deus te ama assim. E Ele te ama assim como você está, porque Ele te fez assim. Foi Ele que fez um mais alto, um mais baixo. E quando o Maurício estava aqui, eu me senti tão pequenininho. O Maurício veio aqui, eu fui abraçar ele, quase que eu fiquei na ponta do pé para dar um abraço no Maurício. Mas foi Deus que fez ele assim. Não é? É Deus que vai pegando cada um, vai fazendo e vai modelando por fora da forma que quer, do jeito que Ele quer. O padrão por fora é diferente para as pessoas. Nem todo mundo é do mesmo tamanho, nem todo mundo tem a mesma medida, nem todo mundo tem o mesmo peso, nem todo mundo tem o mesmo cabelo, alguns não têm. Né, Ricardo? Eu estou velhinho, mas o cabelo continua. Então Deus vai fazendo conforme Ele quer. Te amo, viu, Ricardo? Ó, meu coração. Deus vai fazendo conforme Ele quer, irmão. Agora, o que nos pega nessa palavra, desse criar do nada, desse criar no meio do caos, é quando Deus está olhando para o ser humano interiormente. E aí esse modelar e esse trabalhar de Deus já não é diferente para cada um. Por quê? Porque Deus está olhando na questão do caráter. E caráter ou nós temos ou nós não temos. Numa definição muito simples de caráter, o caráter de um indivíduo é o conjunto que ele tem de qualidades e defeitos. Caráter é isso. O caráter da pessoa é o conjunto desta obra de qualidades e defeitos que vai durante a vida dizer quem é esta pessoa. É no caráter da pessoa que nós encontramos a sua formação. É no caráter de uma pessoa que nós encontramos quais são as suas influências. É no caráter de uma pessoa que nós encontramos quais são as suas virtudes e os seus defeitos. É o caráter que Deus está olhando para poder modelar com essa palavra bará. Ou seja, pegar no meio do caos e criar algo que não existe. É assim que Deus olha para a nossa vida. É assim que Deus, quando nos resgata, nos encontra no meio do caos, no meio do nada, simplesmente destruídos interiormente, porque estamos vivendo afastados de Deus, do Criador.
Abra comigo a palavra do Senhor lá em Gálatas, por favor, capítulo de número 5. Você vai entender o que é que Deus está falando através do apóstolo Paulo. Como essa questão do caráter é impressionante, Deus falando com Paulo. E como Deus está olhando para a minha vida e para a tua vida, para minha vida e para a tua vida esta manhã, e está desejoso de poder ter acesso ao nosso caráter. Alguns estão dizendo: Deus, olha, tudo bem, pode me fazer emagrecer, porque eu estou precisando perder uns quilinhos, então dá um jeito aí de mandar o anjo da malhação para ficar mais magro. Né? E o camarada vai orando, e às vezes ele diz: graças a Deus eu consegui emagrecer sem fazer academia. Aí fala: foi a bênção do Senhor. Quanto tempo você jejuou para isso acontecer, irmão? Ah, passei a semana inteira, pastor, não comi nada, estava tomando água, só bebendo água. Emagreceu mesmo. E as pessoas vão querer essas transformações exteriores. Mas Gálatas 5, versículo 16 e 17, diz assim, que nós precisamos viver pelo Espírito. E de modo nenhum nós vamos satisfazer os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em um conflito, um contra o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, amabilidade, fidelidade e contra estas coisas não há lei. O que é que Deus está falando aqui através da vida de Paulo? Deus está dizendo que nós não podemos, depois de recebermos a Jesus como Salvador, continuarmos a viver como se fôssemos velha criatura. Pois agora vocês não vivem mais na carne, vocês vivem pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Tudo isso está acontecendo dentro de você. Tanto o desejo do Espírito, quanto o desejo da carne, estão dentro do teu ser, brigando para saber quem é que você vai ceder ao capricho. Ou você vai ceder ao Espírito de Deus e fazer as coisas do Espírito, a qual você foi chamado a ser modelado no caráter, ou você vai ceder à sua carne e o que está dentro de você vai se exteriorizar e você então vai cometer aquilo que vai contra a vontade de Deus. Por quê? Porque quando nós estamos vivendo no Espírito, os nossos comportamentos são diferentes de quando estamos vivendo na carne. E a palavra diz que os frutos do Espírito têm que estar agindo dentro de nós. O amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão. A palavra do Senhor está dizendo que contra estas coisas não há lei. Mas existe uma palavra aqui no final, que eu pulei propositalmente, que se chama domínio próprio. Deus só consegue mudar o interior de uma pessoa que tem dentro dela domínio próprio. Que consegue vencer a sua própria carne, que consegue vencer os seus próprios desejos, a fim de servir a Deus, a fim de seguir conforme Deus quer que ela sirva, a fim de permanecer andando no caminho conforme Deus quer que ela ande. Um exemplo muito claro dessa transformação que está no interior e que se exterioriza, são os crentes da igreja de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 11. Do versículo 26, a palavra do Senhor diz que aqueles que andavam com Jesus estavam tão similares, tão parecidos com Jesus, que as outras pessoas começavam a olhar para eles e dizer que em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Em nenhum outro lugar você vai encontrar isso antes de Atos. Mas aqueles irmãos estavam tão ligados à palavra, tão ligados a Deus, tão voltados para o Espírito, e o Espírito trabalhando no interior deles, que o amor, a alegria, a felicidade, a perseverança, aquela paz, a mansidão, a felicidade e o domínio próprio estava dentro deles, se exteriorizando, e as pessoas de Antioquia começavam a olhar e dizer: ali está um cristão.
Quando foi a última vez que alguém te encontrou sem Bíblia na mão, sem terno e gravata, sem estar na porta da igreja e disse: olha, ali está um cristão? Você se lembra? Você se lembra quando foi a última vez que alguém falou isso para você? Por que aqueles homens que estavam em Antioquia foram chamados de cristãos? Porque os comportamentos e as suas reações em meio às situações e os problemas estavam demonstrando para aquela cidade de Antioquia, que era a terceira maior cidade na região, de que eles tinham uma forma de viver diferente, de que eles tinham um posicionamento diferente, eles tinham o mesmo tipo de decisão, de vivência, o mesmo tipo de posicionamento, o mesmo tipo de determinação, o mesmo tipo de ação que o próprio Jesus Cristo tinha. Por isso foram comparados ao próprio Cristo. Porque, irmãos, essa palavra que nós estamos vendo aqui, ela significa isso. Pessoas que são pertencentes a Cristo, pessoas que são similares a Cristo, pessoas que estão vivendo da mesma forma que Cristo. E nós precisamos ter o Espírito Santo moldando o nosso caráter. Volto a dizer que é interior, não é exterior. Quando você é um cristão verdadeiro, sabe o que acontece? Uma pessoa honesta jamais vai deixar de ser honesta, porque o Espírito está dentro dela. E ainda que ela tenha a oportunidade de fazer alguma coisa fraudulenta, por causa do Espírito, porque ela é cristã, ela não o fará. Aquele que é servo de Deus, que está sendo trabalhado pela palavra, pelo bará de Deus, que está sendo moldado por Deus, pelo Espírito de Deus, ainda que ela tenha a oportunidade de maltratar alguém, ela não o fará, porque o Espírito está dentro dela. Então ela vai ter um posicionamento diferente daquele que as pessoas do mundo têm. Quando essa pessoa é honesta, quando essa pessoa ela recebe numa venda, num lugar, um troco a mais, ela faz questão de voltar lá e devolver. Ela faz questão de pegar o troco, por menor que seja, e entregar na mão de quem deu a mais para ela. Sabe por quê? Porque ela é uma cristã, porque ela tem o princípio de Deus, porque ela tem o mesmo comportamento de Jesus. E Jesus disse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se aquele dinheiro está na tua mão e não é teu, você está fraudando, lesando alguém, e alguém será prejudicado por falta daquele dinheiro. Mas o cristão verdadeiro, ele volta lá e devolve. Você já ouviu falar nos jornais que alguém achou uma quantia muito grande de dinheiro e foi até a delegacia e devolveu na delegacia? Já ouviu? Por que aquela pessoa fez isso? Porque o caráter dela é um caráter que não permite ela fazer o mal para o próximo. Mas pastor, ela achou na lata do lixo. É verdade, ela achou várias notas de dólar na lata do lixo. E ela pegou aqueles 300 mil dólares e levou até a delegacia e entregou na delegacia. Não tinha nome, não tinha endereço, não tinha de quem que era. Simplesmente ela podia usar o ditado do mundo que diz que achado não é. Será? Quantas pessoas que são cristãs, irmãos, estava pensando isso essa madrugada, quantos cristãos que às vezes estão passando por dificuldade, por luta, e saem durante a madrugada e durante o dia orando, dizendo: oh Jesus, eu preciso achar 50 reais, 100 reais, faz alguém perder essa nota aí, Senhor, para eu achar, eu estou precisando. É ou não é? Quem já fez isso aí? Eu perdi esses tempos atrás 50 reais, caminho do escritório da Ultramarino, na Iris Leonor. Se alguém achar, me devolve. Alguém foi abençoado. Mas, o que é isso? É a falta do modelar do Espírito na vida da pessoa. Você pode orar para Deus te abençoar, e se tiver que achar alguma coisa, Deus vai te fazer achar, irmão. Não precisa ficar fazendo jejum e oração para isso. Pede para Deus, que Deus vai suprir a tua vida da maneira que você não espera. Agora, tem pessoa que é teimosa demais para pedir a direção a Deus. Tem pessoa que ela é teimosa demais
para ela pedir a direção para Deus, e ela vai fazendo a coisa na cabeça dela. Há uma grande diferença que nós precisamos aprender esta manhã aqui. Deus não coloca em você chip de controle. Deus dá na tua mão um GPS. Aí, qual é a diferença? A diferença é que o chip está programado para fazer exatamente aquilo que foi determinado a ser feito. Não é assim no teu computador? Você já tentou pegar a sua planilha de Excel e fazer dessa planilha de Excel um Word, uma planilha de texto? Funciona? Muita dificuldade para fazer, dá para digitar, mas fica complicado para usar, não é? Você já tentou pegar um sistema para fazer um determinado cálculo, mas aquele sistema não está programado para fazer aquele cálculo, e você fica tentando fazer aquele cálculo naquele sistema que não funciona para aquilo, e ainda diz assim, esse sistema veio com problema, ele não gera gráfico. É lógico que não, ele não foi programado para gerar gráfico. O que é isso? Está programado, tem uma placa, tem um chip. Deus não faz isso com a sua vida e com a minha vida. Para aperfeiçoar o nosso caráter, Deus coloca na nossa mão um aparelho de GPS. A diferença é que o GPS, você programa ele. Você diz qual é o caminho que você vai fazer. Você é que determina de onde você vai sair até onde você quer chegar. Deus coloca na tua mão um GPS. Sistema de posicionamento global. Ou seja, Deus equipou você com esse aparelho para você poder andar pelo mundo todo. E aonde você der um clique e dizer, eu quero sair deste lugar e ir para aquele lugar, Ele vai te dar qual é o caminho. A diferença entre o chip e o GPS qual é? O chip você não faz nada além e nada aquém do que está programado. O GPS, você altera as configurações ao seu bel prazer, da forma que lhe convém, como fica melhor. E o GPS é uma bênção, né? Eu saí de São Paulo, fui para Paraná, eu não sabia onde é o lugar, e se não fosse aquele GPS, meu irmão, eu acho que eu não tinha chegado lá hoje, até hoje eu não tinha chegado aqui naquele lugar. Não tinha achado. Não tinha achado, verdade, não tinha achado. Era muito longe. E um lugar assim, uma cidadezinha que não tinha placa, outra cidadezinha que não formava nada. A outra você perguntava para o camarada, como é que eu faço para chegar em tal lugar? Ó, o senhor faz assim, vai assim. Quando você ia ver, você estava num outro lugar que não tinha nada a ver com o que era para chegar. Enfim. Quando você tem um GPS, você precisa confiar no navegador. Quando você tem um GPS, você precisa estar disponível para mudar a sua rota. O grande problema aqui é quando as pessoas pegam esse GPS que Deus entrega nas mãos dela e elas querem conduzir o GPS por caminhos alternativos. O aparelho está dizendo, você vai andar 50 metros nessa avenida e entrar à direita. O camarada diz, não, eu conheço um atalho, eu vou passar direto. O problema em usar o GPS é que ele diz assim, você vai rodar 230 quilômetros nessa rodovia, e de repente ele vê uma placa da cidade que ele queria, mas andei só 80, é um atalho, Deus mandou eu entrar aqui, e entra, e roda mais 350 para voltar para a mesma avenida. Quem já andou com GPS sabe que é assim, né? E toma cuidado para não ficar perdido. Mas, o que é que eu quero dizer para você? Deus colocou na tua vida um GPS, um aparelho, sistema de posicionamento de Deus. Porque Deus sabe exatamente aonde Ele quer te levar. Deus sabe exatamente o que Ele quer conduzir na tua vida. E se você for uma pessoa esperta, você não vai ficar mudando a rota, o curso,
você vai aceitar a direção que Deus está mandando você seguir e vai ficar naquela rota, porque você vai chegar no porto seguro que Deus vai te conduzir. Você não precisa ficar mexendo toda hora, mudando toda hora. O grande problema de cristãos que não estão sendo trabalhados, modelados e moldados no caráter é que eles acham que eles têm o controle de fazer da forma deles e vivem quebrando a cara por aí. Fala aí para o teu irmão, segue o caminho do Espírito Santo que você vai se dar bem. Provérbios 16, 9, explica essa questão entre um chip e um GPS. Diz assim: em seu coração o homem planeja o seu caminho. Olha aí. Olha o GPS na mão do homem. No seu coração, aonde está o nosso caráter, as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa razão, as nossas decisões. O homem planeja o seu caminho. Mas o que acontece? Mas o Senhor determina. O homem planeja, mas Deus determina. Entre o planejar do homem e a determinação de Deus, fique na determinação de Deus, porque a palavra do Senhor diz que o coração do homem é mais enganoso. Quem é que o conhecerá? Então as pessoas vão trocando as coisas e não vão deixando Deus trabalhar no caráter delas, não vai deixando Deus transformar, modelar a vida delas, porque elas acham que porque elas estão com um aparelho de GPS na mão, elas podem fazer como Provérbios, elas podem em seu coração planejar os seus caminhos, mas se esquecem que a determinação dos seus passos vem da boca de Deus. É Deus que diz o que é que você tem que fazer, quando você tem que fazer e para onde você tem que ir, em nome de Jesus. A transformação, irmão, não pode ser de fora para dentro, tem que ser de dentro para fora. A palavra do Senhor tem dois exemplos claros sobre esse tipo de pessoa que gosta de viver a vida conforme ela quer viver. E Jesus chega a dizer que essa pessoa que não é moldada dentro do seu caráter, só é lavada no seu exterior, é como uma porca que é limpa, tira-se do chiqueiro, dá um belo de um banho, passa um escovão nela, ela fica tinindo, mas a hora que você solta ela, ela volta para a lama. Como ainda não está na hora do almoço, eu vou usar a segunda expressão de Jesus. É como o cão que come, que vomita a sua comida. E porque ele não é moldado no seu interior, não é trabalhado, ele volta novamente ao seu vômito e come. Ah, pastor, que hora para falar isso? Assim também é aquele que está na casa de Deus, que ouve a palavra de Deus e que não dá crédito à palavra de Deus. Constantemente ele está deixando a pérola da palavra de Deus e voltando para a lama. Constantemente ele está deixando a pérola da palavra de Deus e voltando para o seu próprio vômito, ou seja, para a sua vida de erro, de pecado, de falha, de vergonha. E não aprende. É essa comparação que Deus está fazendo em relação àqueles que não vão sendo moldados pelo Espírito Santo no seu interior, no seu caráter. Quando nós falamos a semana passada a respeito da pipoca que vai para a panela, umas estouram, a outra não. Quando nós falamos daquele ouro que vai para o fogo e aquela impureza tem que ser tirada, é muito subjetivo, mas hoje nós estamos falando abertamente o que é ser moldado no caráter. Você é colocado no fogo, meu irmão, para ser provado, porque Deus quer tirar as impurezas da tua vida e da minha vida. Você é colocado no fogo não é para ficar lá resistindo, eu não vou estourar, eu não vou estourar, não vou estourar. Deus quer fazer de você um crente que seja uma pipoca boa e saudável. E tem crente que vai resistindo, queima, mas não estoura. Vai para o fogo como ouro, mas não vira ouro. Porque gosta daquele estágio do ouro em que ele está sujo, que não vale nada. Deus está transformando isso. Agora, irmãos, para nós entendermos isso na palavra de Deus, na vida de uma pessoa que literalmente nós conhecemos bem, nós precisamos olhar para a vida de Jacó. Jacó é esse homem que apresenta uma disposição, apesar dos erros em que ele viveu,
ele se coloca na disposição para ser tratado, para ser moldado, para ser trabalhado por Deus no seu interior. E a vida de Jacó, eu quero que você abra comigo lá em Gênesis capítulo 28, ela é guiada por esse GPS de Deus na vida dele. Jacó se coloca na disposição de deixar Deus trabalhar verdadeiramente na vida dele. Mas quem conhece a vida de Jacó, e nós vamos ver um pouco dela aqui, no momento em que Deus aparece para Jacó, quem conhece a vida de Jacó ficaria envergonhado de saber quem era Jacó. Gênesis capítulo 28. Veja quem era esse homem, que Deus está falando dele, e como é que Deus o transforma. Deus encontra Jacó e Deus disse para Jacó: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você os seus descendentes e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Jacó estava dormindo. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Meu Deus. A leitura desse texto dá a impressão de que Jacó era um homem acima de qualquer suspeita. A leitura desse texto dá a nós uma sensação de que Jacó era digno do título de patriarca. É isso que está nos mostrando esse texto. Um pouco mais de conhecimento sobre essa situação, a respeito de Jacó, nós vamos entender que a história é bem diferente do que esse relato está mostrando. Quando já começa isso na gravidez de Rebeca, quando a mãe dele está lá grávida e tem um par de filhos, uns gêmeos dentro dela, Esaú e Jacó estão lá dentro daquela barriga, ali já começa o problema de Jacó. Ali naquele ventre já começa a deformidade de Jacó. E o nome Jacó vocês devem conhecer a tradução, que é usurpador, ladrão, mentiroso, enganador. E esse Jacózinho dentro da barriga da mãe dele já estava arquitetando um plano para sair primeiro, porque ele sabia que tinha a bênção da primogenitura. E quando o seu irmão mais velho, porque nasceu primeiro, Esaú começou a sair, diz o texto bíblico que o camarada já saiu agarrado no calcanhar. Esse rapazinho aqui, tal de Jacó, esse usurpador, quando estava no ventre da mãe dele, já começou a aprontar para a vida do irmão dele, de Esaú. Quem era Jacó? Jacó, irmão, era um aproveitador. A palavra do Senhor diz lá em Gênesis, eu não vou ficar lendo esses versículos todos, mas eu vou contar o contexto para você. Lá em Gênesis capítulo de número 25, versículo 29 até o 34, a história lá vai falar a respeito daquele fato do prato de lentilha. Os meninos nasceram, Esaú foi o primeiro, Jacó foi o segundo, logo agarrado no seu calcanhar. O tempo foi passando, Jacó se tornou um homem caseiro, que gostava muito de ficar em casa, sendo paparicado pela sua mãe, cuidando das coisas, dos afazeres do dia a dia, cozinhando. Os irmãos aí que não sabem cozinhar, aprende com Jacó, tá? Jacó fazia um guisado assim de lentilha maravilhoso. Enquanto seu irmão Esaú foi se tornando um homem valente, um camarada que ia para o meio da floresta, que ia para o meio do deserto caçar, tornou-se um caçador perito. E num determinado momento, seu irmão mais velho, por alguns segundos, chega de uma grande caçada, morrendo de fome, e Jacó, usurpador, malandro, já estava com a sua baciazinha fazendo aquela sopa
gostosa, aquela sopa cheirosa. E quando Esaú chega, Jacó olha para ele: que sopa mais deliciosa que eu fiz, que comida mais maravilhosa. E Esaú disse assim: olha, para de falar aí, me dá um pouco dessa comida que eu estou morrendo de fome. Me dá também um bocado de pão porque eu estou morrendo de fome. E Jacó falou: opa, espera um pouquinho, as coisas não funcionam assim. Esse mundo aqui ninguém dá nada para ninguém. Vamos fazer uma troca, certo? Eu te dou um prato de lentilha, pouco de pão, e você me dá o direito de primogenitura. Veja, aquele homem que lá em cima Deus disse: estou com você, vou te abençoar, vou te prosperar, você vai sair dessa terra e vai voltar para essa terra rico. Veja o caráter desse homem. Mas Jacó não desprezava os valores espirituais, tal como fez o seu irmão Esaú. O grande problema na vida de algumas pessoas é que elas não prestam atenção nas coisas espirituais que a vida delas tem. E elas vão abandonando, e elas vão deixando por aí, e elas vão trocando por pratos de lentilhas, e elas vão trocando por um pedaço de pão. E lá na frente é que elas vão sentir falta da bênção espiritual que Deus colocou na vida delas. Esaú sentiu isso muitos anos depois. Mas Jacó, aproveitador, malandramente foi lá e deu um prato de lentilha, um pouco de pão, e venha da bênção da primogenitura. Porque o que me interessa não é a comida dessa terra, o que me interessa são as bênçãos de Deus. É isso que Jacó está dizendo. Jacó se tornou um grande enganador. Lá em Gênesis capítulo 27, do versículo 18 até o 23, vai mostrar como é que Jacó criou um plano para poder ter esse direito de primogenitura colocado sobre a vida dele. Quando o pai dele já estava bastante velho, quando Jacó viu que o seu pai já estava a ponto de morrer, já estava ceguinho, coitado, já não via muita coisa, Jacó cria um plano para poder enganar o seu pai. Cria um plano para poder se passar pelo seu irmão mais velho, Esaú. Mas um era peludo, tinha cheiro da mata, tinha cheiro dos animais, e o outro tinha um cheiro de cozinha. E o seu pai conhecia bem esse cheiro. E como Jacó era um enganador, Jacó pega as roupas do seu irmão Esaú, coloca peles sobre o seu corpo, para que no toque do seu pai ele entenda que aquele homem peludo era Esaú. O pai de Jacó até disse para ele assim: você tem o cheiro de Esaú, mas a sua voz é de Jacó. Cuidado, irmão. Você tem cheiro de cristão, mas a sua voz é de mundão. Se você tem cheiro de cristão, mas o seu jeito é de pancadão. Se você tem cheiro de cristão, mas o pezinho... Como que é, Ricardo? Vem cá, você é mais novo que eu não sei fazer isso. Vem cá, Ricardo, por favor. Eu sou duro, velho não faz essas coisas, cara. Vem cá, Ricardo. Vem cá. É que só você sabe fazer esse jeito, eu não sei. Olha lá, vai fazer um fundo musical aqui. Vai no fundo musical. Como é que é? Vamos lá. Faz como é que é. Eu sou duro, cara. Não sabe? Quem é um negão desse que não sabe sambar? Faz um axé. Olha, ficou feio pra você, hein? Rapaz novinho como você, assim, meu. Ah, é do velho homem, é verdade. Está transformado, né, irmão? É verdade, ficou novinho. Tem pessoa... Você deu uma de piruá agora, tá?
Você não quis estourar. Mas tem crente que tem cheiro de crente, irmão, mas a voz não é de crente, a atitude não é de crente, o jeito não é de crente, o procedimento não é de crente. E aí, Jacózinho enganador foi tentar passar lábia no pai dele e o velhinho, já cegueta, disse: o cheiro é, mas a voz... Outra coisa que Jacó era, um formador de quadrilha. Formador de quadrilha. Gênesis 27, do 1 ao 17. Jacó não organizou essa situação toda sozinho, não. Teve participação. A Rebeca, mãe dele, estava junto no pacote. A mãe dele foi junto no embalo. Vamos criar um plano para que você receba a bênção, meu filho. Porque veja como é a história. O filho que fica em casa, a mãe o abraça, não é? A mãe o acolhe. A mãe gosta muito dele. Agora o filho que sai para trabalhar, que vai à luta, que é o pai que gosta dele. Esse puxou para mim, trabalhador, estudioso. Esse aí é aquele que vai me ajudar a pagar as contas no final do mês. Pai gosta do menino que vai trabalhar. Olha pro rapaz que está do teu lado e fala assim: irmão, vai trabalhar, querido. Vai trabalhar que o papai gosta. E aí, Jacózinho que ficava em casa, Rebeca abraça o camarada e fala assim: vamos criar um plano, não é? Vamos arquitetar um plano aqui, meu filho, para você se dar bem na vida. Já que você tem o direito de primogenitura, não adianta só ter o direito, você tem que ter a bênção também. E para você ter a bênção, você tem que ir até o teu pai. E ele tem que pôr as mãos sobre a tua cabeça e declarar as bênçãos sobre você. Mas Rebeca entra nesse pacote com ele. E se não bastasse isso, Jacó, além de ser isso, também era um fugitivo. Gênesis capítulo 27, versículo de número 41 a Gênesis 28, versículo 10. Jacó mais uma vez é influenciado pela sua mãe, depois que recebe a bênção da primogenitura, para fugir de onde ele morava. Porque afinal de contas, ele já tinha enganado, ele já tinha usurpado, ele já tinha feito quadrilha, só faltava fugir. E crente que não é dominado pelo Espírito Santo, crente que não vai sendo moldado no seu caráter pelo Espírito Santo, vai entrando nos mesmos passos que Jacó. Chega um momento que a coisa está tão complicada onde ele está, que só tem um caminho a seguir: fugir. Desaparecer do mapa. Porque senão a coisa não funciona. Agora, irmão, Deus não muda a atitude dele conosco. Independente daquilo que nós façamos, Deus continua sendo o mesmo na nossa vida. Deus continua querendo trabalhar no nosso interior. Deus continua querendo moldar o nosso ser, porque Ele nos ama e Ele nos quer do lado dEle. O homem até pode rejeitar a Deus, mas Deus nunca vai desistir da sua criação sendo regenerada. O homem pode até renunciar a Deus, mas Deus vai continuar com os braços abertos, como um pai esperando o filho pródigo para voltar para sua casa, para pôr nele uma sandália, para pôr nele uma túnica, para pôr nele um anel, porque Ele continua te amando. Não importa o que você está fazendo, Deus continua olhando para você e Deus está dizendo: me dá o controle da sua vida para que eu possa moldar o teu interior, para que eu possa fazer com que você seja alguém ao meu gosto e ao meu prazer. É isso que ele faz com Jacó. Durante dezenas de anos, Deus esteve acompanhando Jacó. Durante dezenas de anos, Deus esteve olhando para Jacó e Deus ficou esperando a oportunidade que Jacó ia dar para Deus. Agora, quando Jacó entendeu que ele não podia mais continuar caminhando da forma que ele estava caminhando, a rota que ele estava indo era uma rota de colisão com as coisas ruins dessa vida, Jacó começa a querer ter mudança no seu caráter. Abre lá em Gênesis capítulo 32. Jacó queria mudança no seu interior.
palavra do Senhor diz que Jacó, ele começa a ver algo diferente. Gênesis 32, versículo 22 em diante. Jacó se encontra com o anjo de Deus. A luta de Jacó com Deus no vale de Jaboque. Jacó começa a entender que não adiantava ele continuar sendo um mentiroso, um ladrão, um usurpador, um formador de quadrilha, um fugitivo. Não adiantava ele viver naquele caminho. Ele precisava de mudança. E só tem mudança aquele que se encontra com Deus, irmão. Só pode ter mudança aquele que está disposto a ir para o vale de Jaboque e se encontrar com Deus. Quando você lê essa história, você vai identificar isso. Porque Jacó se encontra com um anjo durante a madrugada. Jacó está ali aquela madrugada toda batalhando com um anjo, falando com um anjo, lutando com um anjo. E o dia começa a se pôr, a nascer melhor. E o anjo diz para Jacó: Jacó, me deixa ir, porque já está amanhecendo. O que é que o anjo está dizendo? As outras pessoas que te acompanham não podem me ver, porque elas não queriam passar a madrugada, não quiseram passar a madrugada sendo trabalhada por mim no vale de Jaboque. Então chegou um momento, Jacó, que eu não posso permanecer porque elas não podem me ver. Só você pode me ver. E Jacó diz para o anjo assim: de jeito nenhum, eu só vou deixar você subir quando você me der a tua bênção. Quando você me der a minha bênção, então eu vou deixar você subir. O que é que nós aprendemos aqui, irmãos? Quando nós queremos mudança, quando nós chegamos diante de Deus, nós podemos entrar na presença do Senhor, batalhar diante do Senhor, e o Senhor vai estender as mãos e vai colocar a bênção da mudança na nossa vida, porque Ele fez com Jacó. Se você quer mudança no teu interior, se você quer mudança no teu caráter, se você quer mudança no teu ser, se você não quer ser mais um enganador, um traidor, um ladrão, se você não quer ser mais um alcoólatra, um viciado, se você não quer ser mais uma prostituta, se você não quer ser mais uma pessoa do mundo dentro da igreja, saiba que Deus está olhando para você e está dizendo: vinde a mim, vocês que estão cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Jacó passou uma madrugada brigando, e a bênção que Jacó queria não era dinheiro, não era ouro, não era prata, não era pedras preciosas. Jacó queria ter o perdão de Esaú na vida dele. Porque quando ele se encontrou com Deus, Deus mostrou para ele tudo aquilo que ele havia feito antes de sair e para Padã Arã. Tudo aquilo que ele havia aprontado no meio da sua parentela antes de fugir para a casa de Labão, seu tio. Todos podem buscar mudanças para o caráter de uma pessoa. Todos podem. Mas se essa pessoa não quiser mudar, esse trabalhar é inútil, irmão, é infrutífero. Você pode orar o tempo que você quiser pelo teu filho, você pode orar o tempo que você quiser pela tua mãe, pelo teu pai, pelo teu irmão. Se essa pessoa não quiser ser mudada, se essa pessoa não quiser transformação, vai ser inútil. Mas quando Deus entra no negócio, quando Deus entra na parada, o coração daquelas pessoas é transformado pelo poder e pelo amor do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Porque aquilo que o homem não pode fazer, o Espírito de Deus entra, toca e muda e opera a libertação. Jacó só mudou porque Deus entrou na parada. Jacó só mudou porque o poder de Deus veio sobre a vida dele. Por isso que Jacó mudou. Queria mudança no seu caráter. Segunda coisa, Jacó precisou experimentar o seu próprio veneno. Lembra quem era Jacó? Mentiroso, ladrão, usurpador, formador de quadrilha, fugitivo. Jacó precisou experimentar o mesmo veneno. O enganador, quando foi trabalhar com o tio dele para Labão, foi enganado. Trabalhou 7 anos para poder casar-se, e na hora do casamento, seu sogro deu um porre no camarada, enfiou ele dentro da tenda e falou assim: vai que ela te espera. De braços abertos. Quando ele chegou lá,
A lindona não estava lá, era a mais velha. Ela é irmã. Uma semana depois da lua de mel, ele foi conversar com Labão. O que é que você fez comigo, meu filho? Nós não combinamos que eu ia trabalhar 7 anos para ter a tua filha mais nova? Como é que você me dá a filha mais velha? E Labão disse para ele, sabe o que é? Que aqui nessa casa, primeiro se casa mais velha, depois a mais nova. Então vamos fazer um acordo? Você trabalha mais 7 anos, eu te dou a mais nova. O camarada peitudo foi lá e trabalhou mais 7 anos para ter mais nova. 14 anos trabalhando para Labão, sem ganhar nada. Sem ganhar nada. Os irmãos aqui estão falando que hoje é uma só. Aqui no Brasil é uma só, lá continua sendo mais. E uma só já chega. Está de bom tamanho. Né? A minha é pequenininha, eu já faço por onde? Tá bom, uma só. Né? Jacó experimentou seu próprio veneno. Trabalhou mais 7 anos para ter a segunda filha em casamento. E depois ainda trabalhou mais 6 anos para poder sair com alguma coisa no bolso. E todas as vezes que ele combinava um salário com Labão, Labão trocava o salário de Jacó. Olha, o seu salário vai ser todas as malhadas que nascerem. Começava a nascer muita malhada, Labão dizia, agora vai ser só as brancas. Começava a nascer muita branca, agora vai ser só as pretas. Começava a nascer muita preta, agora vai ser só as malhadas. Mas lembra da palavra que nós lemos no começo, falando a respeito de Jacó, que Deus disse para aquele homem naquela época, Gênesis 28, que Deus estava com ele e ia fazer ele prosperar? Deus já estava enxergando lá na frente, irmãos. Deus já estava vendo que Jacó ia se dar ao trabalho de Deus, e Deus ia moldar e mudar o caráter de Jacó. Por isso tinha uma palavra de bênção sobre a vida dele. Saiba que sempre que você se der ao trabalhar do Espírito Santo para mudar a sua vida, já tem uma palavra de bênção que Deus programou para vir sobre você. Por fim, Jacó precisava se estabelecer em Betel. Depois que Jacó teve a mudança no seu caráter, experimentou como era gostoso o seu próprio veneno, porque essa prova que Deus fez com Jacó é o que Gálatas capítulo número 6, versículos 7 e 8 diz: aquilo que o homem semear, isso também, olha lá, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isto também colherá. Isso já era tão verdade que Jacó experimentou do mesmo veneno que ele colocou na vida do irmão dele. E Jacó precisava se estabelecer em Betel. Abra comigo, por favor. Gênesis 35, versículo 1. O texto diz assim: Deus disse a Jacó: suba a Betel e estabeleça-se lá, e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Suba a Betel. Lembra que eu disse que Deus não coloca um chip na tua vida, mas te dá um GPS? Deus sabe exatamente onde Ele quer fazer você chegar. E Betel é a casa de Deus. Betel é o lugar onde o Senhor está. Deus está olhando para Jacó e dizendo: Jacó, a partir de hoje, suba para Betel, estabeleça-se ali, ou seja, faça morada naquele lugar. Levante também um altar ao seu Deus, que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão. Meu irmão, aprenda isso com Jacó. Ele colocou a vida dele na condução de Deus, no direcionamento de Deus, da forma que Deus tinha que conduzi-lo,
passou pelo que passou, mas Deus o levou para o lugar são, para um lugar de salvação, levou ele para a casa de Deus e disse: faça também aqui a sua morada, se estabeleça nesse lugar e faça um altar a Deus. Tem gente nesta manhã, nesse lugar, precisando entender que você faz parte do corpo de Jesus Cristo, você faz parte da casa do Senhor, que você tem que estar em Betel, que você precisa fazer morada na casa de Deus e que você precisa restaurar o altar que um dia foi quebrado, porque você não deixou Deus trabalhar na tua vida. Hoje Deus está dizendo: repara o altar para que eu possa vir novamente diante dos holocaustos e sacrifícios que você vai fazer. É preciso ter uma vida direcionada por Deus, é preciso ter uma vida guiada por Deus, é preciso ter esta vida sendo moldada pelo Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque o diabo não morreu, irmão. O diabo não desistiu da tua vida. Um dia você pertenceu a ele, um dia você viveu diante dele, um dia você foi escravo dele, mas ele continua lutando com todas as forças, tentando fazer você sair da casa de Deus, tentando você fazer sair de Betel, tentando fazer você não residir em Betel, tentando fazer você não restaurar o altar, para que ele tenha acesso à tua vida. Mas nesta manhã, em nome de Jesus, você vai plantar os teus pés na casa do Senhor, você vai fazer morada na casa do Senhor, você vai restaurar o teu altar, e o Senhor vai responder com fogo sobre a tua vida. Em nome de Jesus, você pode aplaudir ao Senhor? Faça morada na casa de Deus. Se coloque diante da casa do Senhor. Porque essa manhã a gente precisa ter uma busca de reconciliação. E eu quero encerrar olhando agora para aquele texto que Deus falou com Jacó. Quando Jacó se deu a ser trabalhado por Deus. No começo, Deus está falando com Jacó. E Jacó não era nada disso. Mas depois de se entregar para Deus, depois de ir para a casa de Deus, depois de fazer morada na casa de Deus, depois de restaurar o altar na casa de Deus, Deus disse: eu sou o Senhor, o seu Deus, o Deus de seu pai Abraão, de seu pai Isaque. Darei a você, os seus descendentes, a terra da qual eu disse que você se deleitaria. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você, cuidarei de você, aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Se você deixar o Senhor trabalhar na tua vida, pode escrever na tua agenda, na tua Bíblia, no teu caderninho, que Deus vai cumprir aquilo que Ele disse na tua vida. Quem reside na casa do Senhor, quem faz altar na casa do Senhor, o Senhor disse: eu vou estar com você e vou cumprir tudo aquilo que eu prometi. Deus trabalha no nosso caráter, sabe por quê? Porque Ele nos ama e Ele quer nos abençoar. Mas Ele não pode nos abençoar enquanto nós somos Jacó. Enquanto formos Jacózinho, Deus não vai abençoar. Deus vai fazer a promessa. Mas se você deixar Deus trabalhar no teu caráter, transformar a tua vida, moldar a tua casa, então Deus vai trazer as bênçãos sobre você, em nome de Jesus. Amém? Se coloque em pé, quero orar por você. Feche os teus olhos, curve a sua cabeça diante do Senhor. Quem sabe essa hora nós temos alguém aqui que quer tomar essa decisão tão importante de entregar sua vida para Jesus. Você está vivendo longe do Senhor e o Senhor está te chamando para vir para perto dEle. Talvez você nessa hora está dizendo: Deus, eu estive longe, mas agora eu quero voltar para os teus caminhos. Deus, eu não sabia que o Senhor olhava para mim dessa maneira. Então eu vivi por tantos caminhos, mas hoje eu quero me colocar no caminho do Senhor. Então, se você quer tomar uma dessas decisões e quer receber a oração, sai do teu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar junto com você.
Sabe, essa manhã você está nessa disposição de aceitar o Senhor como teu Salvador. Quem sabe essa manhã você está dizendo: eu preciso me reconciliar com o Senhor. Eu preciso voltar para os caminhos do Senhor. Ou talvez você está aqui e está dizendo: eu não sei, eu não estou em nenhuma dessas três situações, mas eu preciso receber uma oração. Posso? Sai do teu lugar e vem aqui também. Nós vamos orar pela tua vida também. Pode vir, irmão. Pode orar com vocês. Tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus passos, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai me impedir se decidido estou? Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos, o meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus passos, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai me impedir se decidido estou? Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu orar por você agora. Feche teus olhos. Senhor Deus maravilhoso, bendito, nós estamos diante de Ti, Pai. E a nossa expectativa e a nossa esperança é que Teu Espírito Santo continue a trabalhar no nosso caráter. Senhor, se nós olharmos para Gálatas, nós vamos entender, Pai, que existe uma lista, Senhor amado, de frutos do Espírito que tem que estar habitando em nosso ser. E lá também existe uma lista de coisas da velha criatura que precisamos arrancar do nosso ser. Eu sei, Senhor, que sozinho nenhum homem vai conseguir, mas com a ajuda do Teu Espírito Santo, aquilo, Senhor amado, que esse meu irmão e essa minha irmã está batalhando durante anos, se hoje foi tomada a decisão de abandonar, Senhor, seja um vício, seja um pecado, seja um comportamento, seja um costume, um mau hábito,
Se hoje, Senhor amado, colocar esse altar reparado diante do Senhor, então vai vir, Senhor amado, novamente fogo sobre o altar. Vai vir, Senhor amado, o poder do Espírito Santo sobre o altar. Ah, Pai querido, e esta vida vai poder então chegar diante do Senhor e dizer que ela é uma pessoa que está cheirando como Jesus, que está transmitindo o mesmo perfume de Cristo, que está passando pelos lugares e as pessoas estão olhando para ela e reconhecendo ela como uma cristã. Pai, que teu Espírito Santo faça isso no nosso meio, para a glória e para a honra do nome santo de Jesus Cristo, o teu Filho amado e bendito. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Você pode aplaudir mais uma vez ao Senhor? Aplauda bem forte ao Senhor pela palavra dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.